Boa tarde para todos. É uma alegria retornar aqui a este centro de evangelização depois de muito tempo por causa da pandemia. Mas graças a Deus já estamos aqui de volta. E nesse acampamento sobre a Virgem Maria, o assunto que foi pedido para eu meditar um pouco é sobre a Virgem Maria e a segunda vinda de Cristo. A gente sabe que o Cristo voltará. É dogma de fé, né? Está lá no nosso credo. Virá para julgar os vivos e os mortos. E o seu reino não terá fim. O que Nossa Senhora diz sobre isto? Ela fala sobre essas coisas. Claro que Nossa Senhora não diz quando que será a volta de Cristo, porque nem o próprio Jesus quis dizer para nós quando seria, né? O próprio Jesus disse que nem ele sabia, nem os anjos sabiam, só o Pai. Claro que Jesus, como Deus, sabia. Santo Agostinho disse que quando ele diz isso, ele quer dizer que não está no plano dele de Messias, Salvador, de anunciar para a humanidade. Era por conta do Pai. Mas a gente sabe que a igreja sempre nos alerta para isso. O catecismo da igreja diz que a partir do momento que o Cristo foi para o céu, na sua ascensão, ele pode voltar a qualquer momento. Então a recomendação da igreja é que a gente esteja preparado. Ninguém sabe a hora. Mesmo porque, se ele não vier aqui, nós vamos a ele no dia da nossa morte. Então, temos que estar preparados. Eu vou fazer a nossa reflexão hoje, usando bastante o tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, de São Luís de Montfort. Porque São Luís de Montfort escreveu bastante sobre isso. Eu vou fazer algumas passagens do livro dele. Eu quero inclusive usar o primeiro exemplar que eu comprei em 1994, quando eu fiz a minha consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, em 1994. E foi uma coisa tão boa para mim que eu senti que mudou a minha vida. Me deu muito mais ânimo de trabalhar pela igreja, muito mais vontade. Eu recomendo que quem puder, faça essa consagração. Padre Paulo Ricardo é um grande incentivador, né, desse tratado da verdadeira devoção à Virgem Santíssima e da consagração. Muito bem. E eu gostaria de recomendar também, e vou usar aqui nessa pregação também, um livro muito bonito que o padre Gabriel Vilaverde escreveu, A Adversária da Serpente. Por que eu vou usar aqui? Porque ele coloca aqui 5 ou 6 aparições de Nossa Senhora e mensagens de Nossa Senhora reconhecidas pela igreja, como Fátima, Lourdes, La Salette, né? E outras. E aqui tem também, eu quero usar pelo menos umas 2 mensagens daqui, nessa nossa reflexão. Bom, começando com São Luís de Montfort, é muito bonito o que ele diz, logo na primeira frase do livro dele. Na primeira frase do livro dele, capítulo, no parágrafo 1, São Luís diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Jesus veio ao mundo a primeira vez por Maria e vai voltar a segunda vez ao mundo por Maria. Pronto, aí ele já abriu todo o leque da questão, né? Bem claro. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus veio ao mundo e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. Olha que interessante. Cristo vai reinar no mundo através da Virgem Maria. E aqui embaixo ele diz assim que muitas vezes
o Cristo ainda não reina nos corações, porque as pessoas ainda não têm uma devoção profunda à Virgem Maria. Porque quando a pessoa tem uma devoção profunda à Virgem Maria, então Maria leva a Jesus. Tanto que essa consagração não é uma consagração à Nossa Senhora, é uma consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Entende? É uma consagração a Jesus, pela consagração a ela. Se consagrando a Maria, você se torna consagrado, ele diz, escravo de amor a Jesus. Ou seja, obediente a Jesus em tudo que Ele quiser. Isso é muito bonito. Então eu gostaria de pegar aqui algumas passagens do livrinho dele e a gente meditar algumas coisas interessantes. Por exemplo, aqui no parágrafo 50 do tratado, não sei se você que está me ouvindo em casa, me acompanhando, se tiver aí o tratado com você, você pode seguir. Então, ele diz assim, no número 50, Deus quer, portanto, nestes últimos tempos, revelar-nos e manifestar Maria, a obra-prima de suas mãos. E aí, ele coloca aqui uma série de reflexões importantes. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus o seja. Vocês sabem o que é aurora, não é? Antes do sol nascer, quando o dia começa a clarear, mas o sol não apareceu ainda, é a aurora. Ela anuncia que o sol está chegando. Então São Luís faz essa comparação. Visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecida e notada para que Jesus o seja. Veja que interessante. Para que Jesus seja conhecido, ele diz, é preciso conhecer a Virgem Maria. E o Papa Paulo VI disse isso também. O Papa Paulo VI disse assim, sem conhecer o mistério da Virgem Maria, não dá para conhecer bem o mistério de Jesus. Por quê? Porque primeiro Jesus veio a nós através dela. Segundo, tudo que Ele fez foi através dela. Da concepção até o Pentecostes. E também, né, é através dela que ela começou o seu primeiro milagre, as bodas de Caná, e tantas coisas mais. Então, São Luís fala uma coisa que o próprio Papa Paulo VI disse, né? E aqui uma outra coisa que ele diz, aqui ainda no número 50. Pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. É interessante, eu gostaria de lembrar uma coisa interessante. Quando São Luís de Montfort foi canonizado, vocês sabem que a igreja examina todos os escritos da pessoa que está em processo de canonização, para ver se aprova ou não. E aqui está escrito o seguinte, no dia 12 de maio de 1853, foi promulgado em Roma o decreto que declara os seus escritos isentos de todo erro, que pudesse servir de obstáculo à sua canonização. Então, um decreto do Vaticano diz que tudo que ele escreveu não tem erro, porque se tivesse, bloqueava o processo de canonização dele. Então a gente pode ouvir com tranquilidade o ensinamento dele. Está endossado pela igreja. E a igreja não erra. Então, aqui
como eu li isso aqui no número 53, pois é a via pela qual Jesus Cristo nos veio a primeira vez. Ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. Por que de modo diferente? Porque na primeira vinda, Jesus veio na humildade, na simplicidade da manjedoura de Belém. Mas a segunda vez, ele virá glorioso, triunfante, e a Virgem Maria também. Ela veio a primeira vez humilde, a mais humilde de todas as criaturas, tanto assim que ela canta no Magnífica, né? Ele olhou para a humildade da sua serva. O que fez Deus se encantar com a Virgem Maria, se enamorar da Virgem Maria? A humildade dela. Deus não queria ter uma mãe orgulhosa. Deus não queria ter uma mãe soberba, como foi Eva, porque ela seria a nova Eva. O grande Santo Irineu de Leão, que morreu no século II, Santo Irineu dizia: a morte entrou no mundo por Eva, a vida retornou por Maria. Ela é a nova Eva. Como Eva foi orgulhosa, desobediente a Deus, Maria tinha que ser humilde e obediente. Por isso que ela fala para o anjo: faça-se em mim segundo a tua vontade. É o oposto do comportamento de Eva. Eva soberba, Maria humilde. Eva desobediente, Maria obediente. Então ela vai, na segunda vinda será diferente. Bom, uma outra passagem que eu gostaria de ler aqui, né, está aqui no número 51, desse mesmo tratado de São Luís. Ele diz assim: uma única intimidade, uma única inimizade, Deus promoveu e estabeleceu. Inimizade irreconciliável, que não só há de durar, mas aumentar até o fim. 2 pontos. A inimizade entre Maria, sua digna mãe, e o demônio. Entre os filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e servos de Lúcifer. De modo que Maria é a mais terrível inimiga que Deus armou contra o demônio. Ele lhe deu até desde o paraíso tanto ódio a esse amaldiçoado inimigo de Deus. Nós conhecemos muito bem aquela passagem do livro do Gênesis, Gênesis 3,15. Colocarei ódio entre ti e a mulher. Ele vai tentar morder seu calcanhar, mas você vai esmagá-lo. Então, toda a história da salvação, aparece a Virgem Maria combatendo o dragão. Até o Apocalipse. Lá no Apocalipse nós vamos ver aquela mulher vestida de sol, combatendo o dragão. Então, toda a história da humanidade, nós temos aí a Virgem Maria. Então, essas colocações que São Luís de Montfort faz, tem muito a ver com o que nós estamos vivendo no dia de hoje. Um autor italiano muito bom, chamado Vittorio Messori, católico, jornalista famoso, escreveu vários livros. Ele é um estudioso das aparições de Nossa Senhora. E ele diz assim, que Nossa Senhora sempre apareceu em toda a história da humanidade, mas que agora ele nunca viu tanta notícia de aparição de Nossa Senhora. Há uma intensificação nas aparições de Nossa Senhora. Ele não quer dizer que todas elas são autênticas, todas são verdadeiras, mas ele constata isso. E o Papa João Paulo II diz o seguinte: é claro que Nossa Senhora tem que se manifestar muitas vezes, porque são seus filhos que estão no mundo lutando contra o pecado, lutando contra a morte. Então a mãe
não fica longe dessa luta. Está aí. Vamos ver aqui alguma outra colocação que São Luís coloca para nós. Por exemplo, aqui. Ele diz assim: Maria descobrirá sempre a malícia da serpente, desvendará suas tramas infernais, desfará seus conselhos diabólicos e até ao fim dos tempos garantirá seus fiéis servidores contra as garras de tão cruel inimigo. São Luís garante que Nossa Senhora vai sustentar aqueles que se mantiverem fiéis ao Evangelho, se mantiverem fiéis à igreja, ela vai sustentar com a sua força. Mas o poder de Maria sobre todos os demônios, olha que bonito o que ele diz aqui. O poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos. Vou repetir. O poder de Maria sobre todos os demônios há de patentear-se com mais intensidade nos últimos tempos, quando Satanás começar a armar insídias ao seu calcanhar, isto é, aos seus humildes servos. Quem é o calcanhar de Maria que o demônio vai tentar morder? Somos nós. Ele diz, os humildes servos de Maria, os quais ela suscitará para combater o príncipe das trevas. Eles serão pequenos e pobres, esses que vão combater por Deus. Eles serão pequenos e pobres aos olhos do mundo, e rebaixados diante de todos como o calcanhar. Olha o símbolo do calcanhar. O calcanhar é rebaixado, ele é embaixo, ele é pisado. Então ele diz que os bons servos de Maria serão assim rebaixados como o calcanhar, serão pequenos, serão humildes, serão escondidos, calcados e perseguidos como o calcanhar, em comparação com os outros membros do corpo. Mas em troca, eles serão ricos em graças de Deus, graças que Maria lhes distribuirá abundantemente. Serão grandes e notáveis em santidade diante de Deus, superiores a toda criatura, por seu zelo ativo e tão fortemente amparados pelo poder divino. São Luís de Montfort insiste muito que nos últimos tempos, antes de Jesus voltar, Maria vai preparar um exército de servos que ela vai sustentar, ela vai santificar para enfrentar a última batalha que a igreja tem que viver. O catecismo da igreja, ele fala no parágrafo 675, da última luta que a igreja vai viver antes de Jesus voltar. Até vou ler um pedacinho para ficar mais claro. O catecismo diz assim, parágrafo, depois quem quiser conferir, 675. É a igreja falando. Eu não gosto de falar dessas coisas, de segunda vinda, de final dos tempos, sem eu estar amparado na igreja. Então, o catecismo diz aqui o seguinte: antes do advento de Cristo, ou seja, da volta de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final, que abalará a fé de muitos crentes. Então, qual vai ser o ponto central dessa provação? Abalar a fé. Muitas pessoas vão dizer, não quero mais ser católico, não acredito na igreja, não acredito na Eucaristia, não acredito na confissão. A provação vai ser esta, principalmente, olha, está aqui, ó.
abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação da igreja na terra desvendará o mistério da iniquidade, ou seja, o mistério do mal vai aparecer. Vai ficar claro o mistério da iniquidade, o mistério do mal, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Não sei se vocês entenderam o que a igreja está dizendo. Que a última e pior provação que a igreja vai passar antes do Cristo chegar, vai ser uma provação que vai abalar a fé de muitos. Mas como é que vai acontecer esta ação do que ele chama aqui de mistério da iniquidade, mistério do mal? Como é que isso vai acontecer? Ele explica. Vai acontecer, ele fala, uma impostura religiosa, ou seja, uma falsa religião. Vamos propor uma falsa religião, tá certo? Impostura religiosa, que há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então a igreja está dizendo o seguinte: esta aprovação, o mal, que depois ele chama de anticristo, vai oferecer uma falsa religião, mas essa falsa religião vai ser sedutora, porque vocês sabem que a arma do demônio é a sedução. A arma do demônio não é a violência, é a sedução. Foi assim que ele dominou Eva. Foi lá no ouvido de Eva e levou Eva para o mal. É assim que ele faz com a gente. Ele põe a tentação na sua cabeça como uma coisa gostosa, uma coisa bonita, e te leva para o mal. Te leva para o adultério, te leva para a bebida, te leva para a droga, te leva para o crime, te leva para a corrupção. É a sedução. Então, o que a igreja está dizendo aqui é que haverá uma impostura religiosa, ou seja, uma falsa religião, só que vai apresentar uma solução aparente de todos os nossos problemas. Está aqui, ó. Vou ler de novo. Né? Há de trazer aos homens uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Então, esse pseudo-messias, esse messianismo falso, que pode ser de um homem, pode ser de um sistema, vai dizer para você o seguinte: olha, agora você não vai ter mais doença, porque você vai ter todo tipo de tratamento possível e necessário, não vai ter mais fome, não vai ter mais guerra, não vai ter mais nada de ruim. O catecismo fala que é uma aparente solução dos problemas, mas que vai parecer que é real, vai parecer que é verdade. Aí ele coloca, onde é que está o veneno? À custa da apostasia da verdade, ou seja, para fazer você negar a verdade de Deus. Você entendeu? Você negar o que está aqui, ó, a verdade de Deus. Então, a gente tem que prestar muita atenção a isso. Não abrir mão da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O catecismo, no parágrafo 851, ele diz assim: a salvação está na verdade. Se você sair da verdade, você se perde. E é fácil de explicar isso. Vamos supor que eu esteja aqui, eu quero ir para o Rio de Janeiro. São Paulo está para lá. Eu quero ir para o Rio de Janeiro. Mas imagina que eu pego o caminho errado do Rio e eu pego o caminho para São Paulo. Eu vou chegar no Rio? Vou chegar em São Paulo. Por quê? Porque eu peguei um caminho errado. Eu não peguei a verdade. A verdade seria ir para cá.
O mundo está dividido em dois caminhos, que nós temos que escolher um deles. A mentira do demônio e a verdade do Espírito Santo. Veja como Jesus é claro quando ele fala isso. Jesus diz assim, quando ele fala do demônio, é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Ou seja, o demônio é ontologicamente mentiroso. A essência dele é a mentira. E o Espírito Santo, Jesus chama de quê? O Espírito da verdade. Lá em João, capítulo 16, versículo 12 e 13, não é? Jesus diz para os apóstolos na Santa Ceia, já se despedindo dos apóstolos, né? A Santa Ceia, aí ele já ia sofrer a paixão dele. O que ele fala para os apóstolos? Eu ainda tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Claro, já era a última ceia, mas quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, que veio em Pentecostes, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade ensinar-vos-á toda a verdade. Prestem bem nessa palavra, ensinar-vos-á toda a verdade. Está lá em João 12, versículo 13, ou João 16, versículo 13. Desde aquele momento, que era o ano 30 a 33 da nossa era, até hoje, o Espírito Santo ensinar-vos-á, no futuro sempre, toda a verdade. E Jesus coloca um toda, um advérbio, toda, não é uma partezinha da verdade, é toda a verdade. Então qual é a verdade que nós não podemos abrir mão? Qual é a verdade que a grande sedução do mal vai querer fazer a gente negar? É a verdade que a igreja ensina. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, São Paulo fala para Timóteo. Timóteo foi o primeiro bispo que São Paulo sagrou e colocou como bispo na cidade de Éfeso, que hoje é na Turquia. Uma cidade que naquele tempo, no século I, tinha 300 mil pessoas. A gente passa por Éfeso lá de vez em quando, na peregrinação da Canção Nova, os caminhos de São Paulo. Éfeso era uma cidade riquíssima, era a capital da província romana da Ásia Menor, que pertencia ao Império Romano na época. Paulo sagrou Timóteo e colocou Timóteo ali como bispo. Depois pegou Tito e colocou Tito como bispo de Creta, porque eram pontos importantes de evangelização no tempo de São Paulo. E o que ele fala para Timóteo? 1 Timóteo 2,4. Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Fundamento, você sabe o que quer dizer? Alicerce. Coluna, você sabe o que é? É o que sustenta uma obra. Quando você vai fazer um prédio, você já deve ter notado, quanto mais alto é um prédio, 12 andares, 20 andares, mais fundo é a fundação. Mais funda é a fundação. Aqui, por exemplo, né? Onde vocês estão vendo, sai essas colunas, essas vigas aí. Embaixo de cada ponto de apoio dessas vigas, tem caminhões de concreto. Caminhões em cada ponto daquele. Ninguém está vendo, porque está tudo enterrado. Mas eu acompanhei quando isso foi construído. É o fundamento. É o que sustenta todo o peso desse telhado. Se esse fundamento não fosse forte, isso desaba. E depois as colunas. Então, de vez em quando você olha um prédio, antes do prédio estar acabado, parece um esqueleto de concreto, né? As colunas, as vigas e o alicerce que você não vê, é o fundamento. Então São Paulo diz, Timóteo, a igreja
é o fundamento e a coluna da verdade. É a igreja que sustenta a verdade. Se você sair da verdade da igreja, meu amigo, o demônio te leva para a mentira. Por isso que o Papa João Paulo II nos deu esse catecismo. Aqui está a tábua de salvação. Aqui está a verdade que o católico precisa saber, que ele não pode abrir mão debaixo da sedução do demônio. Porque ele vai enrolar a gente. Quantas pessoas se vendem por causa do dinheiro? Quantas pessoas se vendem por causa do sexo? Quantas pessoas se vendem por causa da corrupção, do dinheiro? Não preciso nem eu citar exemplo aqui para vocês, né? É a sedução do mal. Então nós temos que estar agarrados na verdade da igreja. E São Paulo continua dizendo para Timóteo: Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha a verdade citada aí, gente. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso é 1 Timóteo 2,4. Depois, no Timóteo 3,15, é quando ele fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então vamos ligar os dois versículos agora. 1 Timóteo 2,4 e 1 Timóteo 3,15. 1 Timóteo 2,4, São Paulo diz: Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ou seja, para você se salvar, Deus quer que você se salve, mas você tem que chegar ao conhecimento da verdade. Que verdade? É a verdade que a igreja ensina. E aí São Paulo diz: onde é que está essa verdade? A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então, gente, fica claro o que o catecismo fala para nós no parágrafo 675. A grande provação que a igreja vai passar, que nós vamos passar, ou se nós não estivermos aqui, quem estiver aqui vai passar. É uma provação que vai fazer a gente querer abrir mão da verdade da nossa fé. Gente, os nossos mártires derramavam o sangue para não abrir mão da verdade. Quantos e quantos mártires, lá, por exemplo, nos 250 anos de perseguição do Império Romano, quantos e quantos mártires eram chamados para queimar incenso aos deuses e negar Jesus Cristo? E diziam: não, então você vai morrer. Morro. E foram crianças, foram jovens, foram velhos, foram homens, foram mulheres que derramaram o sangue para não abrir mão da verdade. Acho que vocês se lembram daquela passagem lá do livro dos Macabeus. Veja, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a lei para eles impedia de comer carne de porco. É claro que hoje não vale mais para nós. Mas na época deles, pedagogicamente, Deus colocou como um caminho de aperfeiçoamento. Acho que vocês já leram a história daquela mãe que viu 7 filhos serem martirizados, porque a Palestina tinha sido invadida pelos sírios pagãos, do rei Antíoco Epífanes IV, e quiseram forçar os judeus à apostasia. Então pegaram aquela mãe com 7 filhos e queriam fazer com que os filhos comessem carne de porco, e a mãe estimulando: morra, meu filho, morra, que nós vamos nos encontrar no céu. Já falava do céu, mais ou menos 160 anos antes de Cristo, já tinham a noção exata da ressurreição e do céu. Morra, mas não aceite a mentira, não aceite não cumprir a lei de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos assim, entende? Então, Nossa Senhora vem dizer para nós isso, né? Nas suas aparições, que a gente tem que viver segundo a verdade de Deus, né? Eu gostaria de colocar aqui ainda uma outra passagem dela. Aqui no número 54,
Não, já falei 54. Aqui no 55, ela coloca ainda uma outra coisa. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida. Deus quer finalmente que sua Mãe Santíssima seja agora mais conhecida, mais amada, mais honrada, como jamais o foi. Deus quer que Nossa Senhora seja amada, conhecida, honrada, como nunca foi até hoje. Ele está dizendo aqui. E isto acontecerá sem dúvida, se os predestinados puserem em uso, com o auxílio do Espírito Santo, a prática interior e perfeita que lhes indico a seguir. Ele está dizendo que a gente vai conseguir fazer isso, se a gente fizer a consagração a Nossa Senhora pelo método que ele ensina. Esse método é muito bonito. São 33 dias de preparação, e depois você escreve de próprio punho a consagração que tem aqui. E depois você assina. O nosso Frei Galvão, quando fez essa consagração, sabe como é que ele assinou? Ele assinou com sangue. Ele deu um pequeno corte no braço, com a pena, naquela época não tinha caneta esferográfica, né? Com a pena, ele assinou com sangue a sua consagração. Não é à toa que foi o primeiro santo brasileiro, o primeiro santo que nasceu no Brasil e canonizado aqui. Então, gente, eu queria colocar o seguinte: nós precisamos conhecer Maria. E o que é conhecer Maria? É conhecer os mistérios sobre a Virgem Maria, os dogmas sobre a Virgem Maria, o papel da Virgem Maria na história da salvação. É isso que eu queria agora falar um pouquinho. Vocês sabem que Nossa Senhora, a igreja proclamou 4 dogmas sobre a Virgem Maria. Gente, não é pouca coisa. Quantas vezes um Papa na história da igreja proclamou um dogma? Você sabe que um Papa não erra quando proclama um dogma. Não mais do que 13 vezes um Papa proclamou, chamou pela responsabilidade de dizer: isso aqui é verdade de fé, imutável, que todo católico é obrigado a acreditar. É o dogma. A palavra dogma quer dizer verdade, do grego. Dessas 13 vezes, 4 dogmas são sobre Nossa Senhora. Olha que coisa impressionante. O primeiro dogma que o Papa proclamou sobre ela é maternidade divina, mãe de Deus. Porque lá por volta do ano 430, surgiu uma heresia na cidade de Constantinopla, lá no Oriente, por parte do patriarca de Constantinopla, o bispo de Constantinopla, que se chamava Nestório. Nestório começou a dizer que Maria não era a mãe de Deus. Era mãe só do Jesus homem, mas não era mãe do Jesus Deus. Aí ele disse: mas peraí, então existe 2 Jesus? Um que é Deus e um que não é Deus? Não. A igreja teve que reunir no concílio de Éfeso, no ano 431, na cidade de Éfeso, onde Nossa Senhora viveu com São João. E no concílio de Éfeso, no ano 431, a igreja colocou como dogma de fé: Maria é Theotokos. Falava-se o grego, né? Theos, Deus, Tokos, mãe. Maria é mãe de Deus. E o grande defensor disso, né, São Cirilo de Jerusalém, ele deu uma explicação simplíssima. Ele disse: quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, o que Isabel disse para ela? A que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. O judeu só usava a palavra Senhor para Deus. O judeu não falava Javé, ele não usava a palavra Javé em respeito à identidade que Deus falou para Moisés. Deus disse esse nome para Moisés. Quando Moisés perguntou qual era o nome, ele disse: Yahvé. Eu sou aquele que sou. Então o judeu não pronuncia esse nome.
Então o judeu chama de Adonai, que quer dizer meu Senhor. Então Isabel diz para Maria: a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Adonai, do meu Deus, do meu Senhor. Está na Bíblia, né? É interessante que nossos irmãos separados falam tanto da Bíblia, e está na Bíblia, mas não querem aceitar que Maria seja a mãe de Deus. Não falam Maria, mãe de Deus. Não rezam Ave Maria, Santa Maria, mãe de Deus. Ela é mãe de Deus, feito homem. Claro que não foi Maria que gerou o verbo no seio do Pai. O verbo no seio do Pai existe desde toda a eternidade. Mas quando o verbo se fez homem, teve que assumir a nossa natureza para a nossa salvação, porque é um homem que tinha pecado, então um outro homem tinha que salvar. Ele teve que ter uma mãe. E essa mãe se tornou mãe de Deus humanado, como diz São Bernardo, doutor da igreja. Mãe de Deus humanado. Depois, outro dogma que a igreja proclamou, belíssimo: Maria Imaculada, nunca teve o pecado original. E como é que a gente sabe disso? Todos nós tivemos o pecado original, fomos livres dele pelo batismo, porque pelo batismo a gente participa da morte e ressurreição de Cristo, e a gente volta a ser filho de Deus. Nós tínhamos perdido a filiação divina no paraíso, porque nossos pais foram expulsos do céu, e Deus colocou lá aqueles querubins, fechando o paraíso para que o homem não entrasse, por causa do pecado. Cristo foi lá, com a sua morte e ressurreição, nos trouxe de novo, nos fez de novo filhos de Deus. Isso está no Catecismo da Igreja, parágrafo 1250, 1270. O batismo nos faz filhos de Deus, membros da Igreja, templo do Espírito Santo. Então, Maria, em 1830, ela apareceu para aquela freira, né? Lá em Paris, na rua de Lubac, onde tem lá a capela de Nossa Senhora das Graças, né? E ela disse para Catarina Labouré, né? Mandou que ela cunhasse aquela medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Eu uso essa medalhinha aqui. E nessa medalhinha, né? Nessa medalhinha, ela mostrou para Santa Catarina Labouré como é que ela queria essa medalha. A gente conhece bem essa medalha, né? E ela viu escrito em francês, em torno da medalha, ela viu escrito em francês: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. 1830, guardem bem essa data, 1830. 1854, 24 anos depois, o Papa Pio IX proclamou o dogma Maria Imaculada, concebida sem pecado original. Houve muita discussão na época, inclusive havia até bispos e cardeais que não queriam que o Papa proclamasse, mas o Papa disse: proclamo, dogma de fé. 4 anos depois, gente, olha que beleza, 4 anos depois, em 1958, ela aparece lá em Lourdes, aquela menina, né? Bernadette Soubirous, camponesazinha, ignorante, nem falava o francês, falava um dialeto. E Nossa Senhora pediu para ela que fosse falar para o padre dali, que construísse uma capela ali, porque ali ela queria distribuir as suas graças. E o padre não acreditou. E o padre disse: olha, imagina uma menininha, caipirinha, chega para o padre para dizer que Nossa Senhora quer que faça uma capela lá. O padre disse: olha, primeira coisa, diga para essa senhora dizer o nome dela. Depois eu vou pensar no assunto. E a pobrezinha da Bernadette falou para Nossa Senhora. Ela disse: está bem, na última aparição eu vou dizer para você o meu nome. E disse: diga para o padre era francês, Je suis l'Immaculée Conception. Em francês, eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entendeu nada. O quê? Ela pensou que Nossa Senhora fosse dizer: é Maria, eu sou Maria, mãe de Jesus. Eu sou a Imaculada Conceição. Para não esquecer, ela foi até o padre repetindo:
Deci l'Immaculée Conception, Deci l'Immaculée Conception. Quando o padre atendeu, ela disse: padre, o nome da mulher é esse, Deci l'Immaculée Conception. O padre quase caiu das pernas, porque o padre sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado isso como dogma de fé. E o padre sabia que aquela menina não podia mentir, porque ela não sabia o que era isso. Olha que beleza. É a única mulher, a única pessoa que não foi tocada pelo demônio, não teve o pecado original. Por isso que ela pode esmagar a cabeça do demônio. É importante, então, conhecer a Virgem Maria. Depois tem o dogma da Assunção ao céu. 1950, eu já era nascido, eu tinha 1 ano de idade. O Papa Pio XII proclamou o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. O Papa disse: Maria, ao término da sua vida terrena, ela foi levada ao céu de corpo e de alma. Ela está com seu corpo no céu. É a única pessoa, além de Jesus, que a igreja garante que já ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou. Todos vamos ressuscitar no último dia, quando Jesus voltar. Ela já ressuscitou. Por isso que ela aparece. E é interessante que Nossa Senhora aparece de maneiras diferentes, vocês já notaram? Lá no México, Nossa Senhora de Guadalupe, 1531, ela aparece como uma índia asteca. Por quê? Porque ela veio trazer uma mensagem para os índios. Os missionários não conseguiam evangelizar os astecas e os maias, que eram terríveis. Nas pirâmides do México, a gente vê os sacrifícios humanos que os astecas faziam aos milhares. Uma coisa de louco. Nossa Senhora começa a aparecer de uma índia asteca grávida, trazendo no ventre o que eles identificaram como o Deus verdadeiro. E aí, meus irmãos, a evangelização no México foi uma coisa impressionante a partir daí. Os missionários converteram mais de 7 milhões de astecas. Impressionante. Bom, mas ela aparece como uma índia. No Japão, em Akita, ela aparece com o olhinho puxado, como japonesa. Na Europa, ela aparece loirinha, como os europeus, e de olhos azuis. Por quê? Porque o corpo ressuscitado pode mudar de feição. Vocês lembram que Jesus ressuscitado apareceu para os discípulos de Emaús, discípulos, já o seguiam, e eles não reconheceram Jesus. Caminharam com Jesus o tempo inteiro e não reconheceram. Madalena não reconheceu. Por quê? Porque o corpo ressuscitado, ele tem essa capacidade de poder até mudar a feição. Isso prova que Nossa Senhora está no céu de corpo e de alma, como nossa intercessora diante do Pai. E a quarta verdade sobre Nossa Senhora é que Nossa Senhora é virgem perpétua. Muita gente estranha isso. Por que a igreja chama Nossa Senhora de virgem perpétua? O catecismo da igreja diz, cita aquela frase de Santo Agostinho: virgem antes, durante e depois do parto. Mas como é que pode uma mulher engravidar e continuar virgem, dar luz e continuar virgem? Santo Agostinho diz: é fácil. Para Deus tudo é fácil. Para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais, diz Santo Agostinho. Para Deus nada é impossível. O anjo disse para Maria: para Deus nada é impossível. Por isso que Isabel, velha, estéril, está grávida de João Batista. Teve um santo da igreja que explicou isso muito bem, a virgindade perpétua de Maria, São Cirilo de Alexandria, um bispo doutor da igreja do século IV. Ele faz uma comparação belíssima. Ele diz assim: olha, a luz não atravessa uma vidraça de um lado para o outro sem quebrar a vidraça? Por que o verbo não pôde entrar e sair do ventre da mãe sem rasgar as paredes? Se a luz atravessa um vidro de um lado para o outro e não precisa quebrar o vidro, o verbo, que é muito mais do que luz,
ele pôde entrar e sair do ventre de Maria, mantendo a integridade virginal dela. Aí as pessoas perguntam, por quê? Por que Deus quis fazer esse milagre? Por que o parto de Maria foi um parto extraordinário? E o Papa João Paulo II disse uma vez, não tentem entender pela medicina, porque é milagre. Milagre não tem explicação científica. Milagre é milagre, é sobrenatural. Mas por quê? A resposta quem dá para nós, 700 anos antes de Cristo, é o profeta Isaías. Isaías 7,14. Eis que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, que será o Deus conosco. Então, os padres doutores da igreja explicam, Deus quis deixar um sinal de quem era a mãe do Redentor, de quem era a mãe de Deus feito homem. Tudo nele será diferente. Ele vai ser concebido por obra do Espírito Santo, não vai ser concebido por um homem. Vai dar à luz, permanecendo virgem, e vai continuar virgem depois do parto. Então Maria não teve mais filho. Essa história dos irmãos de Jesus, nós estamos cansados de saber que eram parentes de Jesus. O hebraico não tinha a palavra irmãos, ou melhor, não tinha a palavra primo. Então eles chamavam de irmãos todos os parentes próximos. É claro, você pega lá, por exemplo, no Evangelho de João, aos pés da cruz, ele chama Maria e a irmã de Maria, Cleofas, a mulher de Cleofas. Maria de Cleofas era cunhada de Nossa Senhora, chama de irmão. O hebraico, vocês sabem, era uma língua muito fraca, ele não tinha nem vogais, só tinha consoantes. Eu acho que nós estamos voltando no hebraico hoje. Hoje o pessoal escreve no WhatsApp, SMG, né? Mensagem, não põe mais vogal. Parece que nós estamos voltando ao hebraico. Né? Tudo, TD. Não é assim que o pessoal está fazendo agora? Parece que nós estamos... O hebraico era assim. Era uma língua fraca. E tem muita língua, por exemplo, o inglês é uma língua fraca, comparado com o português. O inglês, por exemplo, ele não tem uma palavra para falar cunhado. Não tem. Ele fala irmão de lei, ou irmã de lei, brother-in-law, sister-in-law. Ele não tem uma palavra para falar avô, ele fala grandfather, grande pai, ou grandmother, grande mãe. Vocês entendem? Então, o hebraico falava irmãos de Jesus, mas todo mundo sabe que eram parentes. Tem explicações, inclusive histórias para isso, muito claras. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Bom, então para encerrar a nossa conversa, estamos chegando aqui ao final da palestra, 4 verdades sobre Nossa Senhora que todo católico tem que entender e tem que acreditar. Ela é mãe de Deus, não apenas mãe de um homem, mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela tudo pode, porque ela é mãe de Deus. Nas bodas de Caná, o que ela pediu, Jesus fez. São Bernardo dizia, ela é a onipotência suplicante. Ela não é onipotente por natureza, é onipotente por graça. O que ele vai negar para sua mãe? Se ela lhe deu um corpo humano para salvar a humanidade, se ela o amamentou, se ela fugiu com ele para o Egito, num deserto terrível de 40 graus, para que Herodes não matasse o menino, o que ele vai negar para sua mãe? Nada. Claro, desde que esteja da vontade de Deus. Por isso que a igreja chama Nossa Senhora, além de Imaculada, Virgem Perpétua, assunta ao céu, né, e Mãe de Deus, a igreja chama Nossa Senhora de medianeira de todas as graças. Os santos doutores da igreja dizem que todas as graças que descem do céu e chegam até nós, passam pelas mãos da Virgem Maria. Por quê? É bonito entender isso, que os santos doutores explicam. São Bernardo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, São Pedro Canísio, São Roberto Bellarmino, eles dizem assim: qual foi a maior graça que a terra recebeu do céu? Qual foi a maior graça?
o Salvador. Mas ele veio através de quem? Qual foi o canal que trouxe o Salvador? Qual foi a estrada que trouxe o Salvador? Foi Maria. Então o santo doutor diz: você acha que agora as outras graças, que são menores, viriam sem ser por esse caminho? Olha que reflexão bonita. Se você tem uma estrada para ir para São Paulo, a Via Dutra, pista dupla, você vai querer ir para São Paulo por aquela estradinha velha de pista apertada que ainda existe aqui do lado? Não. Se eu já tenho uma via aberta que eu posso andar a 110 por hora, por que eu vou caminhar numa estradinha apertadinha? É por isso que Santo Agostinho dizia: Maria é a forma Dei. Em latim quer dizer a forma de Deus. O que quer dizer a forma de Deus? A forma que molda santos. Santo Agostinho diz assim: se você quiser fazer uma imagem, esculpindo a imagem, é muito difícil. Você tem que ser gênio, e você tem que gastar muito tempo, e você corre o risco de estragar tudo. Mas tem um jeito de fazer uma imagem que é muito fácil, é você usar uma forma. Você põe o gesso na forma, uma forma bem feita, e vai sair uma imagem pronta ali. Você não tem que ser gênio nem nada, você vai depois só parar as rebarbas, tonto e pintar. Então, Santo Agostinho faz essa comparação. Aqueles que querem chegar à santidade por via própria, moldando com as mãos, vai demorar muito, vai sofrer muito. Mas se você se derreter no coração da Virgem Maria, nessa forma Dei, você sai logo santo dali. A importância da consagração a Nossa Senhora, do método São Luís de Montfort. Quando você se consagra à Virgem Maria, é como se você se colocasse numa forma de santidade. Espera secar o gesso e tira, você já tem a imagem pronta. Bonito, né? Fiquem de pé um instante. Eu quero rezar com vocês uma oração para concluir. Hoje é dia do Santo Anjo da Guarda, coisa bonita, né? Dia 2 de outubro. E também é dia de Nossa Senhora hoje, porque hoje é o primeiro sábado do mês. Vocês sabem que todo primeiro sábado de mês é consagrado a Nossa Senhora. E ela é rainha dos anjos. Ela é rainha dos anjos. Então, o Papa São Pio X deixou uma oração para nós muito bonita, que eu quero rezar com vocês. Não sei se vocês conhecem, eu vou rezando aqui em voz alta, você vai acompanhando. Olhem para a imagem dela, e ele diz assim: Augusta Rainha do céu e Altíssima Soberana dos anjos, que desde os primórdios recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Humildemente vos pedimos, enviai do céu as vossas santas legiões de anjos, para que sob o vosso comando dê combate sem tréguas a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam por este mundo para perder as almas. Coíba-lhes a audácia, precipite-os todos nos abismos do inferno. Quem é como Deus? Santos anjos e arcanjos, defendei-nos. Boa e eterna Mãe, mandai a São Miguel Arcanjo que nos defenda de todos os perigos do corpo e da alma. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos aplaudir a Virgem Maria.